Olá, meus amados irmãos cristãos, aleluias, glórias a Deus, né? Olá a todos os evangélicos, católicos e espíritas. Meu nome é Andréa Juliana e eu gostaria já de pedir no início do vídeo, antes que eu me esqueça, se você puder ouvir esse vídeo, ouvir e ver, né? Esse vídeo que é um áudio-vídeo, dá um like se você puder, se você quiser, se inscreva no meu canal e compartilha, tá? Eu vou fazer um estudo hoje sobre demonologia, né? Tem a angiologia e a demonologia. A angiologia eu estou estudando mais para poder passar para vocês também. Mas hoje eu vou falar sobre a demonologia, né? Que eu estudo sobre os demônios, que são anjos também, mas são anjos que não gostam de Deus, tá? Então nós vamos falar agora sobre a demonologia, que é um assunto muito importante para nós nos dias atuais. Nós temos que ter consciência disso. Você precisa saber 5 coisas sobre os demônios, tá? 5 coisas importantes. A primeira coisa antes disso eu quero fazer umas perguntas para vocês. Quando você ouve sobre demônios, em que você pensa? Em pequenos bichos vermelhos com chifres, filmes de terror ou mitos urbanos? Pensa. Existe muita informação, tá? Errada ou duvidosa, espalhada por todo lado. Por isso é importante conhecer a verdade, tá? A Bíblia não entra em muitos detalhes sobre demônios e as forças das trevas. Afinal, a Bíblia é sobre Jesus, né? Este que é o legado do Senhor Jesus, a nossa vida espiritual com Deus. Mas infelizmente nós nos deparamos com essas forças espirituais que não quer deixar com que nós caminhamos com Jesus, quer nos desviar desse caminho. É por isso que eu estou me esforçando para fazer esse estudo com vocês, para vocês se apegarem mais a Deus, tá? É muito importante a gente se apegar ao Senhor, porque Ele é o Criador, né? E Deus ama você. Você é importante para Deus e é importante que você venha para Jesus Cristo, tá? É muito importante, é a melhor coisa do mundo, tá? A Bíblia não entra muito em detalhes sobre os demônios e as forças das trevas, tá? Afinal, a Bíblia é sobre Jesus, não os demônios, como eu disse aqui. Apesar disso, a Bíblia ensina 5 coisas muito importantes, né, que nós vamos ver agora sobre os demônios que você precisa saber, tá? Primeiro, os demônios são reais, tá? Eles existem. Demônios existem, tá? Não são apenas uma metáfora, nenhuma história para explicar fenômenos naturais, tá? Que as pessoas antigamente não entendiam, tá? Demônios são seres espirituais, aliados ao diabo, que se rebelaram contra Deus, tá? Assim como são inimigos de Deus, tá? Como eu estava dizendo para vocês, os demônios são inimigos de todos os que amam a Deus, tá? Segundo, os demônios são perigosos, por isso que a gente não pode ficar brincando. Tem pessoas que, sabe, eu acho que a pessoa, para repreender a Satanás, ela tem que estar consagrada, ela tem que estar em jejum, ela tem que se consagrar, ela tem que ter a confirmação de Deus, que é para ela fazer aquilo. Por exemplo, eu estou querendo dar um exemplo, tá? De repente você é chamado para ir numa casa para expelir os demônios, tá? Não que você não possa fazer isso, em nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder, mas se você não estiver preparado espiritualmente, não vai funcionar, tá? Então você também, além de você usar o nome de Jesus Cristo, né? Você tem que estar preparado espiritualmente,
tá? Estar preparado, consagrado, em jejum, oração, leitura da palavra de Deus. Você tem que estar muito preparado, porque os demônios, eles são perigosos para nós que somos seres humanos. Nós não somos Jesus Cristo. É por isso que Jesus detém todo o poder, tanto na terra como nos céus. Isso está escrito em Efésios, tá? Então, em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, tá? O mundo todo, porque Deus precipitou os anjos para a terra, tá? Um mito que existe sobre os demônios é que eles já não atuam mais. Isso é mentira, tá? Eles atuam assim, agora que eles estão atuando mais ainda, tá? Ou não tem poder, isso não é verdade. Eles têm poder, tá? Então, porque ainda não chegou a hora de Deus fazer o que tem que fazer com ele, tá? O mundo continua debaixo do poder do diabo, porque continua no pecado. O mundo está no pecado, a gente ainda não está nos céus, tá? Nós estamos aqui no mundo, ainda estamos no mundo, tá? Nós não fomos arrebatados ainda, né? É com grande alegria que aqueles que aceitarem a Jesus e andar no caminho de Deus vão ser arrebatados. Amém? Glória a Deus, né? Onde Jesus não reina no coração das pessoas, os demônios, onde Jesus não reina no coração das pessoas, os demônios têm poder. A pessoa está dando legalidade, né, ao demônio, né? Você tem que estar sempre andando com Jesus, lendo a palavra, conhecendo o Senhor Jesus, conhecendo a Deus, né? É isso aí. E eles usam esse poder para destruir a vida das pessoas, né? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E este versículo está escrito na palavra de Deus, no Novo Testamento, em João, Mateus, Lucas, Marcos, tá? E eles usam esse poder para destruir a vida das pessoas, né? Por isso, não se envolva com demônios. Você tem que estar preparado, ou se você tem um amigo que você sabe que ele está sobre como fala assim, sobre o poder das trevas, procura uma pessoa ungida, uma pessoa que seja preparada para ir lá te ajudar te ajudar a repreender esses demônios. A pessoa tem que estar preparada, porque ela pode apanhar, tá? Ela pode apanhar. Se a pessoa não estiver preparada, os demônios vão fazer um regaço, porque eles têm poder, tá? Então você tem que estar, teu templo tem que estar preparado, tá? Você tem que estar preparado. Não brinque com os demônios, tá? Não brinque com Deus também. Deus tem todo o poder, tá? Por isso que a gente tem que estudar muito a palavra, tá? Porque tem pessoas que vai sair por aí, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, e não é assim. Não vamos usar o nome de Jesus em vão, tá? Vamos, se você quer fazer esse trabalho, se consagre, verifique se Deus quer que você faça esse trabalho, tá? Porque é uma coisa muito séria isso. Não é brincadeira, a gente fala, tô falando assim, mas isso não é brincadeira, tá? Então não brinque com eles. Terceiro, os demônios são mentirosos, tá? Mentirosos, tá? Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É o que está acontecendo hoje, muito. Se vocês observarem, se vocês buscarem, vocês vão perceber que realmente está acontecendo isso no mundo. O diabo é o pai da mentira, tá? Diz na palavra de Deus. Logo, não deveria ser surpresa que os demônios são mentirosos profissionais. Eles são profissionais nisso. Eles se disfarçam de deuses falsos, entes queridos mortos, né? E até anjos, né? Eles se transfiguram em anjos de luz para enganar as pessoas. A pessoa pensa que é um anjo, que é alguém
lá do céu falando com ela e não é, tá? Então os demônios, eles têm essa força e poder de se transformar, né, em outras pessoas, em outras coisas, tá? Eles têm isso, tá? Eles são espirituais, tá? Eles não são como nós, a gente não tem esse poder, essa força. Eles fazem tudo o que podem para enganar as pessoas a seguirem outros caminhos que não seja a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, tá? Aí a pessoa vai se afastando de Jesus, quando ela vê, ela tá longe de Deus, muito longe, e não consegue, às vezes não consegue voltar, tá? Por isso é muito importante conhecer a Bíblia, tá? E não seguir doutrinas que distorcem a palavra de Deus, tá? Tem que ter um bom estudo. Quarto, os demônios estão condenados. Eles já estão condenados. Diz aqui no versículo de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Está dizendo isso para mim e para você, tá? Tá falando as pessoas que seguiram a Satanás aqui e vai com o diabo para esse lugar, tá? Os demônios sabem qual é seu destino, ou seja, eles sabem que o destino deles é ir para o inferno. Então eles vão fazer de tudo para arrebanhar o mais maior, assim, bastante pessoas para o lado dele, para levar para esse caminho da perdição, né? Ele é a própria perdição. No fim dos tempos, eles serão lançados no lago de fogo, o inferno. O lago de fogo é o inferno, tá? É o que diz na palavra do Senhor, onde sofrerão castigo eterno. Mas isso também significa que eles não têm nada a perder e, como eu estava dizendo, vão fazer tudo para causar o máximo de danos antes de serem castigados, tá? 5. Os demônios se submetem a Jesus. Jesus tem todo o poder sobre eles. Nós não temos, mas Jesus Cristo tem, tá? Então aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 27, diz assim: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. É verdade, Jesus tem todo o poder. Mas você não precisa ter medo de demônios, tá? Porque Jesus está contigo, tá? Não precisa ter medo deles. Se você está com Jesus, andando no caminho de Deus, tá? Procurando a palavra do Senhor, andando no caminho certo, não dando brechas, né? Então você não precisa ter medo deles, tá? Jesus tem muito mais poder que todos os seus inimigos juntos. Você não imagina o poder de Jesus Cristo, tá? Se você ama Jesus e colocou a sua vida debaixo da autoridade dele, de Jesus Cristo, ele vai cuidar de você, tá? Jesus tem autoridade para expulsar todo demônio e eles não podem resistir ao seu nome, tá? Eles não podem resistir ao nome de Jesus Cristo. Graças a Deus que já venceu todos os nossos inimigos, tá? Então é isso aí, meus amigos. Continuando, mas eu quero falar uma coisa para vocês aqui, para não ficar tão assim, sabe? Para a gente não ficar leigo em alguns assuntos. Então eu falei a parte bíblica aqui como é, tá? Mas o que se estuda em demonologia, tá? Cada religião tem uma visão e uma interpretação sobre o que são demônios. O demonologista, né, o estudioso de demônios, é um estudioso que analisa tudo isso, tá? A ciência é uma ciência complexa, é uma ciência, tá? Então, hoje em dia, as coisas de teologia, que isso faz parte da teologia, a demonologia, a angiologia, a escatologia, né? Faz parte do estudo da faculdade de teologia, tá? Para você ser um teólogo, você tem que fazer faculdade.
Então é uma ciência complexa. A palavra demônio vem do grego e fazia referência a um poder contido em almas boas e más, tá? A demonologia se dedica a pesquisar as características dos diferentes demônios, tá? De acordo com a crença de cada religião, tá? O estudo analisa os relatos sobre seres maléficos, tá? Ao longo da história e faz comparativos entre os espíritos. Por exemplo, muitos demônios judaicos foram inspirados em seres da Babilônia, tá? A influência na igreja, a influência grega. Vamos falar sobre a influência do demônio grega, né? A Bíblia não explica quem são e como se organizam os demônios. Para entender melhor quem são os maiores inimigos de Deus, teólogos estudam os seres do mal desde a origem do cristianismo, tá? Por volta do século IV, decidiram que Satanás se parece com o deus grego Pan, P-A com um tiozinho, né? Pan, com chifres, rabo e pele vermelha, tá? A multidão do mal. O Alcorão cita os espíritos demoníacos com frequência. São os Jinn, J-I-N-N, tá? Assim que se escreve. Seres que fazem parte da crença dos moradores da Península Arábica, tá? Desde mil anos antes de Cristo, tá? Para o islamismo, o chefe de todos é o Iblis, o demônio chamado Iblis, I-B-L-I-S, tá? O equivalente de Satanás para eles, né? Os teólogos muçulmanos dizem que os Jinn foram adaptados da crença judaica de que Lúcifer teria arrastado consigo 1/3 dos anjos. Eles dizem isso. Para todos os gostos, tá? O hinduísmo acredita na existência de espíritos em diferentes estágios de desenvolvimento, tá? Vários deles são tão maldosos e manipuladores que só podem ser classificados como demônios, tá? É o caso dos pisacas, com P de pato mesmo, pisacas com S, tá? Pisacas, seres de pele escura, olhos vermelhos e que se alimentam de carne humana. Aí dá a impressão que não é canibal porque não é humano comendo humano, mas é um demônio que se alimenta de carne humana, né? E dos Buta, com B de bola mesmo, Buta, espíritos perdidos que vagam pela noite confundindo os viajantes, tá? Ciência, no fim de tudo. Pancada forte produz água no joelho. Eu não sei por que eles colocaram essa frase aqui. Pancada forte produz água no joelho. O inferno oriental. Vamos lá ver o que é o inferno oriental para eles aqui. Os estudiosos das religiões da Ásia identificam uma versão budista e hinduísta para o inferno, tá? Naraka, um espaço subterrâneo organizado em 28 setores. Ó. Todos dedicados a maltratar as almas menos evoluídas que aprenderiam pela dor antes de reencarnar, tá? Ali todos seriam espancados e queimados. Hell com H-E-L, original, a Hell original. Não é por acaso que inferno em inglês é Hell, com 2 L's, com H-E-L-L. A mitologia nórdica, né, afirma que existem 9 mundos e um deles é o temido Hell, chefiado pela deusa Hela, com H também, Hela, filha de Loki, L-O-K-I. É a casa de uma série de demônios como os Heljar, Harafnar. É difícil falar esse nome aqui, né? Especializados em comer olhos. Opa! Os Dolgar, tá? Também. Tipos de mortos-vivos famintos, né? Mortos-vivos famintos. Me lembrou um pouco de zumbis, né?
E o dragão Vanar Drekar, cujo balançar de asas faz a terra tremer, tá? Estudiosos. Para se formar um demonologista, não é preciso necessariamente ser um sacerdote da religião que se pratica, né? Deixa eu só me ajeitar aqui, desculpa, tá? Desculpa aí. Mas é importante estudar teologia e fazer uma especialização, tá? No caso do cristianismo, existem na Europa e nos Estados Unidos universidades que oferecem mestrado, tá? Eles fazem um estudo bem minucioso, por isso que eu tô falando aqui de modo geral, como que as religiões pensam, né? Porque é teologia, eles estudam isso na teologia, mas eles vão pela Bíblia, tá? E nós temos que ir pela palavra do Senhor, tá? Então aqui mestrado, doutorado e até mesmo PhD, né? Doutores em demonologia. O Vaticano oferece cursos para demonologistas e para exorcistas, tá? Para expulsar demônios, tá? O que são demônios? Como o cristianismo descreve os seres das trevas? Alguns são imortais, como Beelzebul, que Jesus fala na Bíblia, né? Tá na Bíblia esse nome, Lilith e Naamah. Outros mais frágeis podem ser destruídos por anjos, mas não por humanos, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Não podem voltar a ser anjos do bem, né? Os que já foram uma vez, mas se rebelaram contra Deus e continuarão presos a esta condição até o juízo final. Eles continuarão nessa condição até o juízo final, tá? Desde que Lúcifer perdeu a batalha contra Deus e foi exilado no inferno, nunca mais foram formados novos demônios, tá? Eles falam Lúcifer. Anjos não têm sexo, tá? Isso eu acho que eu já falei para vocês, né? E aí o que os demônios fazem, né? Vamos ver aqui. Demônios também não, mas parecem ter para causar confusão, eles podem aparecer como homens e mulheres extremamente sensuais, tá? Anjos e demônios não podem procriar. Por isso que existe aquele tanto certo de anjos e demônios, né? De anjos nos céus, tá? Mas demônios podem fazer sexo, tá? Desde que incorporados no corpo de humanos ou de animais. Então a pessoa tem que dar legalidade, tem que se consagrar pro lado deles lá, tá? Pessoas comuns não podem virar demônios, por mais cruéis, egoístas e arrogantes que sejam. Mas aí, lógico, quem vai estar perto delas são os demônios, né? Porque a pessoa está dando legalidade ali pro demônio, né? As pessoas e demônios não podem virar pessoas comuns, tá? Eles só podem se parecer com as pessoas, enganar as pessoas, né? Demônios são seres inteligentes, claro, com personalidade própria, tá? Podem trair e enganar a todos, que é o que ele faz 24 horas, né? Tentam nos enganar. Podem trair e enganar a todos, inclusive os demônios, menos o chefe, Lúcifer. Eles falam Lúcifer, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a natureza dos demônios. Eles são agentes da maldade no mundo espiritual, tá? Assim como existem agentes do bem, que são os anjos do Senhor, existem os agentes do mal, né? Que são liderados por Lúcifer, né? Tem um estudo da palavra de Deus que eu não me lembro de estar, que diz que Lúcifer ele está lá no inferno comandando os demônios que estão aqui. Mas eu não sei se é verdade, tá? Isso daí, tá? Porque diz que ainda o demônio não foi preso, não foi jogado no lago de fogo. Não foi jogado no lago de fogo. Mas eu quero fazer aqui uma aula específica, tá? Sobre a natureza e a atuação dos demônios. É mesmo necessário que dediquemos tempo a este assunto? Sim, claro, sim, principalmente os cristãos, tá? A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, fala de modo abundante sobre a atuação dos espíritos malignos neste mundo, tá?
e sua ambição por afastar os homens do caminho da retidão e arrastá-los ao inferno, tá? Então eles querem pegar os homens, arrastar eles para as coisas ruins e arrastar eles para o inferno, para que eles vá para o inferno, tá? E mesmo nós, os salvos, não estamos isentos dos assédios de Satanás, do inimigo. O diabo anda em vosso derredor, alerta-nos Pedro, em 2 Pedro, capítulo 5, versículo 8, tá? Os apóstolos do Senhor não ignoravam as intenções do diabo, como diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, tá? E também Tiago, capítulo 4, versículo 7. Por que deveríamos nós ignorar, né? Sem obsessões, fanatismos e crendices populares, tá? Como eu estava dizendo agora, né? Eu dei uma pincelada aqui em algumas coisas que a gente... Bom, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu extrapolei hoje o meu tempo aqui e eu queria me despedir de vocês, tá? Espero que vocês estudem sobre esse assunto, que é muito importante, né? Principalmente porque a vinda de Jesus Cristo está próxima, né? E eu quero de coração desejar a vocês Shalom Adonai, a paz do Senhor, que Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um.